Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa Fraterna, com a chuva interna e tudo, né? Obrigado aí pela ajuda, pessoal. Obrigado pelos participarem do bingo no fim de semana, foi muito bom, né? Uma boa ajuda para casa. E hoje a gente tem... o tema de hoje vai ser Maria, um exemplo de devoção e humildade, com a Naira, tá? Bem interessante, vamos lá. Mês passado era o mês de Iemanjá, né? É que é por isso, né? Então a gente pede a proteção de Deus, de Jesus, nosso Mestre, e com a prece que Ele nos deixou, nós iniciamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Tá vindo um pouquinho d'água. Deixa eu ver. Uhum. Uma boa noite. Boa noite também aos irmãos que estão nos ouvindo pelo Instagram. E que o Senhor e Mestre Jesus, nesta noite, permita que os bondosos espíritos de luz possam estar conosco, nos dando muita paz, muita serenidade em nossos corações. Fomos recebidos com bastante água na casa, mas tudo foi resolvido, né? Com as amigas e irmãs que vieram ajudar aqui. Muito bem. Então vamos falar hoje de Maria, um exemplo de devoção e humildade. Para realizar esse estudo, eu fui em busca de pesquisas, de livros na literatura espírita, e acredito que foi um aprendizado muito grande para mim, e principalmente emocionante, porque falar e estudar sobre Maria de Nazaré nos comove o coração, porque mãe nenhuma passou o que ela passou, vendo seu filho no Calvário sendo crucificado. Então, as obras que eu busquei como referência, o livro Boa Nova, eu quero deixar bem claro para vocês que os livros que eu busquei como referência são livros de Chico Xavier, e a história está nesses livros. O livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, Psicografia de Chico. Também o livro Memórias de um Suicida, psicografia também de Chico Xavier, pelo espírito Ivone Pereira do Amaral. A Gênese, de Allan Kardec. E um livro muito interessante, que é bem vasto, em várias páginas. E esse livro, Maria de Nazaré, é um livro espetacular, que fala toda a vida de Maria. Também por uma psicografia de um espírito chamado Miramês. Esse Miramês foi o mancebo rico que vocês encontram nas parábolas de Jesus. E ele também veio para o Brasil como Miramês, Ovídio. O nome dele é Ovídio de Miramês. Enfim, ele estava encarnado na Espanha. E esse livro, meus irmãos, que conta a história de como foi a vida de Maria, o espírito Miramês conta para João Nunes Maia, que é o médium, ele ficou guardado 17 anos sem a publicação. E no dia 3 de março de 2001, veio a orientação do plano espiritual dizendo: já está na hora de publicar o Maria de Nazaré. Eu acredito que a casa deve ter, eu não sei, mas quem tiver interesse,
É um livro meu, mas eu empresto. E por que eu me baseei nessas obras, principalmente de Chico Xavier? Porque nós acreditamos nessa verdade absoluta de Chico, né? Então, para que vocês tenham entendimento, eu vou passar agora, neste momento, alguns slides com perguntas sobre a vida de Maria. É muito amplo, é um assunto muito grande, então eu fiz um resumo, um apanhado geral. Então, a concepção de Maria segundo o Espiritismo. Para alguns religiosos, para algumas religiões, a concepção de Maria é tida como um milagre através da ação do Espírito Santo. Segundo a doutrina espírita, não existem milagres. Todos os acontecimentos fazem parte da lei natural, da lei divina, criada por Deus, nosso Pai, que é infinita perfeição. Desta forma, não há necessidade do Criador, de Deus, realizar milagres para provar a sua grandiosidade. Por que ele teria que fazer milagres, se ele é o Pai Supremo? No livro A Gênese, nós também encontramos o assunto que vem complementar, que diz: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das suas leis gerais. Nada no universo se produz fora das leis divinas, fora das leis de Deus. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las, ou seja, não é necessário abolir, não é necessário alterar a sua lei. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. O fato de Jesus ter sido gerado de forma milagrosa contraria as vias normais de reprodução, e para o Espiritismo esta é uma questão relevante, ou seja, que se destaca, é uma questão que nos chama a atenção, uma questão relevante, uma vez que a reprodução humana é uma consequência das leis divinas, das leis naturais de Deus. Então, a doutrina codificada por Allan Kardec não nega a participação do Espírito Santo na concepção de Jesus. Até porque sua reencarnação foi minimamente planejada pela espiritualidade superior. Então aqui entra a participação do Espírito, porque foram os Espíritos que prepararam, seguidos, enviados e orientados por Deus. Entretanto, a fecundação de Maria se deu por vias normais, através da relação sexual entre ela e José, como acontece com todos os casais. E então, se pergunta, como surgiu o mito da virgindade de Maria? Acredita-se que a Igreja tenha disseminado essa tese a fim de diminuir a promiscuidade entre as pessoas. A prática sexual naquela época era permitida apenas com o intuito de procriação. Isso para não provocar a extinção da raça humana. Quanto menos fosse a relação sexual entre os casais, menores seriam seus pecados. Mas o Espiritismo não interpreta o ato sexual como um pecado. Não é pecado. É que naquela época, como diz, que a promiscuidade era muita, os desvarios sexuais, então a Igreja resolveu frear, dizendo dessa maneira. O que torna o sexo imoral é como as pessoas o praticam. E até hoje, como as pessoas o praticam, o sexo. Não devemos viver para a prática sexual, mas o sexo é importante para gerar a vida, sendo um mecanismo natural do ser humano. Nas epístolas de Paulo, são os registros mais antigos contidos na Bíblia. Não há evidências da virgindade de Maria. O apóstolo refere-se
a ela apenas como mãe de Jesus. Os evangelhos bíblicos reforçam ainda que Maria e José tiveram outros filhos, não podendo persistir então a virgindade de Maria. A visão espírita, a visão do espiritismo sobre Maria, qual é a visão de nós espíritas? Maria faz parte de um grupo de espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada de Jesus. É um espírito tão puro que recebeu a missão de conduzir o governador da Terra, modelo e guia da humanidade. Maria é sinônimo de amor. Prova disto foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento de seu filho, em nome da salvação da humanidade. Esta foto de Jesus e Maria, no final eu vou explicar por que essa imagem de Nossa Senhora, essa fotografia. Porque conhecemos as fotos de Maria através da igreja. Muitos veem nos altares aquela Nossa Senhora linda, maravilhosa. Muito bem, Maria é um espírito que veio de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, Jesus, portador da mensagem de Deus para os homens. E que mensagem Deus enviou para que Jesus a exemplificasse na terra? A mensagem do Evangelho. Todos nós temos na nossa mão os Evangelhos. Então nós temos, sim, possibilidade de seguir e conhecer os ensinamentos de Jesus. E foi determinado um local, uma região, a região da Galileia, para que Maria nascesse na Galileia. Então seu nascimento foi na região da Galileia. E a cidade de Nazaré, vista pelo mundo espiritual, passou a ser uma zona de segurança. Foi feita uma limpeza em toda a atmosfera, se preparando para receber a estrela de primeira grandeza. Falanges de espíritos nobres desciam e subiam, que vinham de estrelas mais iluminadas do alto escalão do plano espiritual. Elas faziam e traziam trocas de energias para que a cidade, para que a região da Galileia estivesse preparada para receber esse anjo de luz, Maria de Nazaré. Legiões e legiões de espíritos angelicais espalhavam-se por todos os recantos da cidade. Todos os reinos da natureza tiveram suas influências. A espiritualidade preparou todos os reinos. Viam-se os pássaros cantando alegremente, como nunca visto antes. Os peixes, eles se mostravam à flor das águas. Os animais de todas as espécies demonstravam prazer e alegria. Era neste ambiente de muita luz que Maria de Nazaré se preparava para descer à carne e comandar um corpo físico como mãe do Mestre Jesus. Maria foi escolhida no reino dos céus e foi no mundo espiritual, onde milhares e milhares de espíritos iluminados se estavam preparando essa grandiosa missão de Maria, essa honrosa missão dela vir até a Terra e ela seguir até ter Jesus e passar até a sua velhice. Seus pais, segundo o que nós sabemos pelos livros de Chico e também no livro Maria de Nazaré, seus pais tinham sido avisados pelo processo do sono, Joaquim e Ana. Em desdobramento foram levados a regiões espirituais dignas e cientificados do nascimento de uma filha, que seria a mãe do Mestre Jesus, a mãe do Messias.
E para a espiritualidade também preparou que 3 seres de alta iluminação vigiassem a singela casa, a singela residência daqueles pais. Salientamos que esses 3 anjos de luz se chamavam Gabriel, Rafael e Micael. Maria foi educada por rabinos de Jerusalém. A menina crescia em bondade e em sabedoria. No Espiritismo, nós aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima que já havia conquistado elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre a elevada missão de ser mãe do Mestre Jesus. Recebendo em seus braços esse emissário de Deus, em todos os momentos, Maria sempre foi digna, foi bondosa, foi sábia. Falando em Maria de Nazaré, Maria Santíssima, vamos recordar uma passagem de Chico Xavier, que certa vez uma mãe procurou Chico, pedindo a ele, contando a ele e falando que seu filho havia morrido. E contou a Chico como foi a morte de seu filho. Essa mãe desesperada chorava muito. Chico se limitou a falar, chorava junto dessa mãe. Essa mãe desolada, Chico abraçou e choraram juntos por mais de meia hora. Mais calmo, Chico se dirige à mãe com uma única frase. Pede para Maria Santíssima te dar forças, porque só o coração de mãe para entender um coração de mulher. E só um coração de mãe para entender os pedidos de seus filhos. Maria, por ser um espírito portador de grandes conquistas evolutivas, consciente da tarefa que deveria desenvolver na obra do Cristo, curva-se humilde dos desígnios celestiais, agindo sempre com prontidão. Até no momento em que ela foi avisada pelo anjo que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Salvador. E ela responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Encontraremos no Evangelho de Lucas e outros evangelhos. Mesmo diante da dolorosa e indescritível dor ao ver o seu filho perseguido e crucificado, jamais perdeu a confiança em Deus, aceitando a divina renúncia, sempre com amorosidade. Vamos até o momento do Calvário. 2 vultos mais impressionantes no Calvário se destacam: Maria e João. Ela acompanha cada passo de seu filho sendo torturado na sua frente, sendo jogado pedras, lançado lanças. Mas ela se entrega totalmente à vontade divina. Maria em frente à cruz, amparada por João, o único discípulo que ficou. Um traiu Jesus, um renunciou 3 vezes. E aonde estavam os outros 9 discípulos? O último olhar de Jesus foi para sua mãe. E ele diz: mulher, eis aí teu filho. E olhando amorosamente para João, eis aí a tua mãe. Este é um momento símbolo em que Maria deixa de ser a mãe de Jesus e passa a ser a mãe de toda a humanidade. Eu nunca tinha entendido por que Jesus disse mulher, por que não disse mãe. E agora, estudando, como a gente vem estudando,
entendemos e compreendemos que naquele momento ela passava a ser a mãe da humanidade, a nossa mãe. E Jesus é retirado da cruz e é colocado nos braços de sua mãe. Lembram daquela figura que tem Maria segurando Jesus no seu colo? Foi muito bem retratada essa imagem na escultura, a Pietà, que significa a piedade. Maria teve seu filho nos seus braços. Mas também não vamos ter surpresa de saber que Jesus não apareceu à sua mãe. Apareceu a Maria de Magdala. Mas Maria não reclama que seu filho não apareceu. Talvez, se fôssemos nós, queríamos o primeiro lugar como mãe. Mas ele aparece a Maria de Magdala, que sai feliz, correndo até os discípulos para contar a novidade, que seu Jesus estava presente, estava vivo. Mas Pedro reclama. Por que foi aparecer para ti, mulher, e não para mim? Por que não para mim? Tomé duvida? Então Jesus aparece a Tomé e diz: toca-me, toca-me. Tomé, toca-me, porque Tomé não acreditava também, duvidava. Maria compreendeu que Jesus não era mais o seu filho, mas o seu mestre. Maria e João foram para Éfeso, se alojaram numa pequena casinha que lhe foi concedida por amigos. Ele, João, viajava muito, andava muito divulgando as mensagens de Jesus. E Maria ficava sozinha. A comunidade fica sabendo que a mãe de Jesus estava próxima deles, em Éfeso. As pessoas então iam à casa de Maria, conversar, contar seus problemas, pedir conselhos e escutar a vida de Jesus. É o que as pessoas fazem quando vêm na casa fraterna fazer um atendimento fraterno. Há pessoas preparadas para escutar os seus problemas e com ética ajudam através das orientações, seguindo sempre o Evangelho de Jesus, o atendimento fraterno. Então essas pessoas também iam até Maria e ela os atendia. Mas eles passaram a chamá-la de Mãe Santíssima. Esse termo não foi criado pelas igrejas, pelas religiões. Quem criou esse título de Mãe Santíssima foram os homens e mulheres que se sentiram amparados e amados por Maria. Certo dia, depois de atender centenas e centenas de pessoas, sentou-se num banquinho forrado com tiras de couro. A velhice não lhe acarretara nem cansaço, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava consolo. E ela recorda o filho amado. A saudade aumenta e Maria pensa no seu Jesus. Envolvida em suas meditações, Maria viu aproximar-se um peregrino. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como todos o chamavam. Então não era surpresa esse minha mãe. E o peregrino diz: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maria sentiu o perfume diferente, uma fragrância que lhe comoveu a alma, que somente a presença de seu filho a fazia sentir. Ela o reconheceu. Uma mãe nunca se engana. Ele estende as mãos
e ela vê as marcas das chagas, dos cravos. Num ímpeto de amor, faz um movimento de se ajoelhar. Queria abraçar aos seus pés do seu Jesus, e ele a impede. Ele se ajoelhou aos pés de Maria, de sua mãe, e beijando-lhe as mãos, disse: sim, minha mãe, sou eu. Maria cambaleou, que queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo estava parado, paralisado. No desenrolar é muito grande, mas vimos então no livro João e os amigos aguardavam os últimos instantes de vida ao lado da mãezinha que tanto amavam. Maria já não falava. Sua expressão era de serenidade. Por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam ao corpo material, ao seu corpo carnal. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Extensas multidões de entidades angelicais cercavam cantando hinos de glorificação. E ela fez um último pedido. Desejou rever a Galileia. Maria se lembrou dos discípulos, das pessoas perseguidas naquela época pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras. Emitindo esse pensamento, as falanges espirituais, ela foi conduzida exatamente naquele momento para calabouços escuros, onde multidão estava guardada a ferro e retratava muitas dores e muito sofrimento. Maria se aproximou de um a um, participou das suas angústias e orou aliviando os corações. Antes de partir, recordou que seu filho deixara a força da oração. Então Maria rogou aos céus que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. E ela se aproximou de uma jovem. Lhe disse no seu ouvido: canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar o seu coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento divino, luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho de serem mortos pelos leões, pelas feras, nos circos de Roma. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre todas as mulheres, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré continua zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, com muito amor, em especial aqueles irmãos que se suicidam. É ela que fica cuidando e amparando os suicidas. Além dela cuidar os irmãos que
que se retiram do plano terreno através do suicídio. Ela ampara e cuida dos corações dessas mães desesperadas. Eu vou encerrar mostrando a vocês o porquê desse retrato que eu falei no início. Só um instantinho. Oh, sumiu? Ah, eu mexi. E esse retrato vocês não precisam ler. Peraí. Eu vou entregar para todos vocês. Ué, o que deu? E ele podia vir? Aí. Esse retrato foi Chico Xavier, que em Uberaba, numa reunião pública no Centro Espírita, Grupo da Prece, no dia 1º de dezembro de 1984, recebeu as orientações de Emmanuel, que ditou como era a figura de Maria no plano espiritual. Não precisam ler, que eu trago a história para cada um. E Maria é essa imagem, como ela é vista, como ela é no plano espiritual. Na casa de Chico Xavier, tem a imagem, é do tamanho mais ou menos dessa, porém mais largo. Tem muitas florzinhas ao redor, é muito bonito, é lindo. Essa imagem vocês encontram no YouTube, a história, como foi feito esse retrato, vocês também encontrarão, mas eu trouxe, eu espero que cada um que queira levar para sua casa, nós temos no nosso quarto e eu converso com ela, agradecendo, pedindo. Então vamos receber as bênçãos da nossa mãe, de amor. Vamos receber da nossa mãe as bênçãos de saúde. E de muita paz para todos nós. Muito obrigada por ouvir. Antes de eu encerrar, eu tenho 3 cadeiras e que eu coloquei um papelzinho, não sei quais as cadeiras, porque com a água vai receber, que eu comprei na casa do Chico Xavier, essa grande. São 3 que eu tenho. São 3 imagens dessa de Nossa Senhora. Não está lá embaixo. Fala, Ana. Tem um papelzinho do lado. Tem um M. Bem do lado. Ana, mostra o pé. Eu não sei porque é aqui, gente, ó, no pezinho, aqui do lado ou aqui do lado. Quem tem vai receber essa. Tem? Tem mais uma. Tem que ter 3. As crianças deixam que as mães peguem, gente. Esse aí. Ali para aquela senhora que ela tirou. Isso aí foi as cadeiras foram todas. Aqui na nossa casa, em trabalhos espirituais, aparece sempre uma falange de Maria
e com essa figura assim, carregando uma lamparina que chamava antigamente, né? Só que ela é feita de barro, né? Então essa aqui é uma das Marias, a gente não sabe qual delas que é, a gente supõe que seja a Madalena, a médica pintor não quis identificar quem era, mas elas aparecem com essa vestimenta. E nos lugares mais trevosos, elas vão para resgatar os espíritos que estão na hora de serem resgatados, né? Com a ajuda dela. E a gente faz a prece de Maria, a gente não usa a palavra pecadores, que no Espiritismo não acredita em pecado, né? Então a gente fala filhos amados, e em vez de na hora da nossa morte, a gente fala na hora da nossa transformação, porque a morte não existe, né? Então a gente vai fazer uma prece para Maria agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora da nossa transformação. Que assim seja. Graças a Deus. Um amigo espiritual fez a prece, eu agradeço. E vamos nos preparar para o passo. Obrigado.